Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui é o Duran. Em meu nome pessoal e no nome do Rui Bentes, nós do Clube dos Robôs gostaríamos de agradecer o interesse de cada um de vocês. Hoje é dia 21 de novembro de 2016. Eu estou gravando esse vídeo agora para fazer uma explicação de como funciona o nosso primeiro robô, que é o robô PowerTrend. É um robô baseado em indicadores que vão buscar a tendência e colocar vocês a favor da tendência. E a nossa ideia é, nesse vídeo, explicar o funcionamento do robô, explicar como carregar ele para o MetaTrader e explicar também como carregar os sets para o robô. Então, vamos lá de forma bem objetiva como funciona o robô. Para quem se inscreveu e mandou e-mail para a gente gente sugere que mande e-mail direto para o Rui, que ele está mandando os sets para todo mundo, no e-mail rui@clubedosrobôs.com.br. E aí o Rui vai mandar para vocês os sets e o robô para que a gente possa carregar. Então vou mostrar aqui como é que funciona o carregamento do robô. Eu tenho aqui a plataforma MetaTrader, ela está instalada. Vamos dizer que eu não tivesse os ativos carregados no MetaTrader. Como é que eu faria para carregar os ativos no MetaTrader? Eu venho aqui, eu clico em arquivo. Bom, vamos lá. Primeiro eu colocaria o ativo no gráfico, né? Como é que eu coloco e carrego o ativo para dentro do MetaTrader? Eu venho em exibir, aí eu clico em ativos, aí vai abrir as janelas de ativos aqui da BMF e da Bovespa. Aí eu vou colocar, por exemplo, o código do dólar. Vamos dizer que eu coloco aqui, eu venho aqui em Futuro Mini. Nós estamos fazendo esse vídeo em novembro. Então, seria aqui o índice, seria WinZ16. WinZ16. No meu caso, ele aparece já douradinho. Se você não tivesse carregado ele, ele aparecia nessa cor cinza. E aí vocês iam fazer o quê? Vocês iam clicar nele duas vezes para ele ficar dourado. Isso quer dizer o quê? Que você está carregando aquele ativo para a memória do MetaTrader. Então é nessa forma que você vai fazer. Quando ele está dourado, é porque ele já carregou. Então você vem ao dólar, WDO Z16, que é o dólar desse período de fim de ano, ele já está dourado. Se ele não tivesse, se ele tivesse assim cinza, você clicaria duas vezes com clique para ele ficar dourado e aí ele apareceria. Essa é a ideia, ok? Vamos dizer que você queira agora colocar outros ativos. Você vai clicar aqui em lote e você vai clicar outros ativos que você queira carregar. Por exemplo, Petrobras. Você vai colocar lá PETR 4, né? Ele vai aparecer Petrobras. Aqui a gente vai carregar, por exemplo, o set da Petro. Ele vai aparecer assim. Vale 5. Ele vai aparecer assim, ó. Se ele tivesse cinza, sei lá, e carregava, ele já carregou. Bradesco, por exemplo, você vai lá, carrega o código do Bradesco, né? Você vai colocar lá BBDC 4 e aí vai carregar o ativo. Ele vai aparecer da mesma forma, com aquela letra cinza, e aí você vai, seleciona o ativo, deixa ele amarelinho, e ele vai carregando o ativo, tá? Isso aqui é só para mostrar, e vocês vão fazer isso com todos os ativos que vocês queiram, tá? E aí eles vão carregando na memória do sistema. Uma vez que ele carrega para a memória do sistema, ele vai aparecer de forma bem simples para vocês abrirem aqui, ó. Vocês vão abrir em novo gráfico, vão vir até aqui, em BMF Bovespa, nas ações que vocês escolheram, e eles vão estar aqui. E o mini índice vai estar do lado de cá. Eu vou colocar, por exemplo, o dólar. Esse aqui é o índice e vou colocar também o dólar. Opa, peraí. Coloquei aqui. Que eu fiz aqui.
Não, peraí, cliquei aqui sem querer. Vamos clicar aqui certinho. Aqui é default, tá? Apertei sem querer, veio para euro. E não é euro que a gente quer, pelo menos não nessa hora, porque a gente vai colocar também o Forex e o Forex também vai poder ser utilizado, tá? Só para vocês saberem. Então a gente coloca aqui o índice, a gente vai colocar também aqui o dólar. Pronto, dólar aqui, ó. E aí a gente vai clicar aqui para organizar as janelas. Aí ficam as duas. Se tiverem 3, ele organiza também. A gente costuma colocar da forma aqui, clicando nesse aqui, para deixar o gráfico em formato de vela. Mas não é obrigatório não, vocês podem colocar de qualquer maneira, tá? Pode ficar em formato de linha, formato de candle, né, de vela, o que vocês acharem que é mais interessante. Aqui vocês vão clicar então em novo gráfico e vão carregar os ativos. Por exemplo, vou carregar também um ativo Petro e vou carregar também, vamos lá, aqui vou clicar aqui, apareceu o preço. Com o da direita, eu posso clicar aqui com o da direita, vir aqui em time frame, colocar 1 minuto. E eu posso também clicar com o da direita, vir aqui em gráfico de velas e colocar com gráfico de velas, ok? Aí eu venho aqui e deixo desse jeito. Esse aqui já está com 1 minuto, esse aqui está com 1 hora. Como é que eu faço? Eu venho aqui, aumento ele está com um gráfico de 1 hora. Eu posso vir aqui, clico com o da direita, e aí seleciono o time frame que eu quero, que é de 1 minuto. Mesma coisa para esse aqui, que é o dólar, que está com 1 hora. Eu clico dentro do gráfico, aumento, 1 hora, vejam bem. Clico com o da direita, 1 minuto. Então, os 3 gráficos agora estão com 1 minuto. Como é que eu faço para carregar o set para dentro dele? Tá? Eu já salvei uma pastinha na minha área de trabalho, só para vocês saberem. Eu coloquei uma pasta salva na minha área de trabalho, que é essa aqui. Chamei o nome de Expert Advisor Power Trend. Vocês podem salvar na área de trabalho para ficar mais fácil. Dentro dela, eu já coloquei o robô e já coloquei também todos os sets que foram enviados, tá? A gente vai enviar para vocês todos os sets, conforme eles forem sendo criados, a gente vai mandar mais sets para vocês poderem operar. Tá? Já são sugestões de sets otimizados, que a gente entende que deu excelente resultado, tanto em conta demo quanto em conta real, para que vocês possam utilizar no dia a dia nas suas operações. Então, nós vamos aqui, ó, selecionamos o robô e a gente copia, tendo sempre a noção de olhar se você tem a última versão do robô. A última versão que nós estamos divulgando é a 1.0.2, ok? Aí você vem aqui, copia o robô, ok? Você copiou o robô e agora nós vamos jogar o robô para dentro da memória do MetaTrader. Você vai vir aqui e vai clicar em arquivo, vai abrir a pasta de dados. Depois de você clicar em arquivo, pasta de dados, ele vai abrir esse caminho aqui, ó. Você vai vir aqui em MQL5, que é a base de operações do MetaTrader, clica 2 vezes, clica em Expert, vem em Advisors e você vai salvar dentro dessa pasta aqui o Power Trend, ok? Eu por acaso já salvei aqui, vamos dizer que eu não tivesse salvo, que tivesse sem ele. Eu ia vir aqui, ia clicar com o da direita e dar em colar. E ele ia aparecer aqui, ok? Depois disso, eu fecho, verifico se foi carregado adequadamente para dentro do MetaTrader. De que maneira eu verifico? Eu venho aqui em exibir, clico em navegador. O navegador vai jogar nessa lateral aqui a informação do robô. Ele vai aparecer aqui na área de Advisors. Se vocês olharem em Advisors, ele aparece aqui, Power Trend 1.0.2. Digamos que ele não aparecesse aqui. Aí eu ia clicar aqui com o botão da direita, em Advisor, ia vir aqui em atualizar,
e ele atualizar todos os robôs que eu tenho, ou eventualmente os indicadores que eu também tenho, e ele aparecer aqui nessa coluna PowerTrend 1.0.2, ok? De forma bastante simplificada. Como é que eu faço para carregar ele para o gráfico? É muito simples. Você clica com ele, traz para dentro do gráfico que você escolher, que no caso aqui é o gráfico do dólar, e ele já aparece aqui, ó, PowerTrend 1.0.2, só que ele mostra aqui vermelhinho que ele está desabilitado. Ele ainda não está operacional. Então nós vamos colocar ele operacional. Aqui eu vou explicar para vocês as funcionalidades do robô. É importante ter em mente o seguinte: na aba comum você tem o nome, a versão do robô, e você tem aqui a informação de que você tem que permitir a negociação automatizada. Para você ligar o seu robô e que ele possa funcionar adequadamente, ele tem que estar operacional e clicado aqui e aqui também, ó, esse aqui, onde está vermelho. Você tem que clicar tanto aqui quanto aqui. Se você não liberar nessas duas localidades, aqui e aqui, ele não fica pronto para estar funcionando. Então eu vou clicar primeiro aqui dentro dele, e depois de eu carregar os 3 robôs, eu vou conectar nesse aqui para fazer a negociação automatizada, ok? Então aqui eu já liberei, aí eu venho nos parâmetros de entrada. A gente tem vários parâmetros de entrada e eu vou explicar no detalhe como eles funcionam, mas eu queria prestar atenção no detalhe, vem todos eles aqui, eu já vou explicar. Como é que eu faço para carregar os sets? Eu venho aqui, clico em abrir, ele vai abrir pedindo aonde eu quero colocar os sets. Eu coloquei na minha pasta de trabalho, se vocês lembrarem, coloquei na minha pasta de trabalho, chamada PowerTrend, e aí eu vou ver, a atenção que você tem que ter é para se colocar o mesmo ativo que você selecionou. Aqui é o dólar, ó, WDOZ16. Então aqui, ó, WDO7. Você seleciona ele, clica em abrir, automaticamente o robô é carregado com set para dentro dele. Todas as informações do set são carregadas para dentro dele. E aí eu vou explicar um pouco como é que funciona o robô e como é que funciona a operação junto a ele. Bom, esse robô, no dólar, ele funciona da seguinte maneira. O indicador momento, que é um indicador que faz a verificação da força do mercado naquele momento, e ele quando percebe que o volume de negociação, ou seja, a força do mercado, passou de um determinado patamar, e isso varia de ativo para ativo, ele, quando percebe que a variação foi forte, ele entra no mercado a favor da tendência determinada por um outro indicador que é o high-low. Então ele mostra força de tendência, mas ele mostra força e avança em favor da tendência principal. Ele opera focando no tempo gráfico de 30 minutos, embora ele possa fazer entradas até no gráfico de 1 minuto, ok? Ele tem a entrada dele marcada para o set de momento de 7, e a saída dele marcada em menos 45. O que quer dizer que ele tem uma variação que pode chegar de menos 60 até mais 60. A gente verifica isso. E aí tem uma variação que, quando ele for sair do trade, ele tem que estar com menos 45 de força. Quando ele for entrar no trade, ele tem que estar com mais 7 de força. Isso no dólar, tá? Nesse set que a gente desenvolveu. O high-low, ele tem a característica de buscar um tempo mínimo e máximo, no caso de 2 minutos, baseado na média móvel exponencial. Ele está habilitado para fazer compras e vendas, e no caso aqui ele opera com volume de 6 contratos. O que quer dizer isso? Ele opera com 6 contratos de dólar. Se você quiser operar com apenas 3 contratos de dólar, você vai pegar os valores financeiros que estão definidos no set e dividir por 2. É bastante simples. Da mesma forma, se vocês quiserem operar com o dobro de contrato, ao invés de operar com 6, operar com 12, vocês vão pegar os objetivos financeiros de cada operação e dobrar, ok? A distância em pontos seria o seguinte: quando entra na operação, a gente pensou em colocar aqui o loss máximo de 10 pontos, mas isso aqui é bastante gerenciável. A gente tem
uma forma bastante interessante. A gente tem o stop móvel, o take profit da operação, ou seja, o objetivo da operação é buscar 36 pontos. E muitas vezes ele busca os 36 pontos na operação. Hoje eu estou gravando numa segunda-feira e na sexta-feira ele conseguiu pegar o máximo de gain e ele pegou os 36 pontos da operação. E para quem opera com 6 contratos, conseguiu o objetivo de R$1.000 num único dia. Tem quem faça com 12 contratos e conseguiu 2.000, com 18 contratos e fez 3.000, assim como quem fez com 3 contratos conseguiu R$500 de lucratividade. Okay? Hoje, por exemplo, ele já fez 2 realizações parciais. Vamos colocar aqui então agora como é que está. O take profit de 36 pontos. Saídas parciais. A primeira parcial que o robô busca fazer é de 6,5 pontos. Ele opera com 2 contratos nessa parcial. A segunda, ele busca 9 pontos, também com 2 contratos. E a terceira? A terceira, ele mantém os 2 contratos restantes para buscar os 36 pontos. Então, ele busca 6,5, 9 e 36. Esses são os objetivos que o robô tem nesse set para o dólar nesse momento. Ok? Quem quiser operar com 3, é como eu coloquei. Você vai colocar aqui 1 e vai deixar o outro contrato para ir até o final. Essa é a ideia. E as entradas parciais, então, são por pontos. Isso pode ser alterado de acordo com o interesse de cada um de vocês. O break-even é de 6,5, o que quer dizer que uma vez que ele alcance 6,5 pontos na operação, ele não perde mais. Ele automaticamente joga o stop no 0 a 0. Ok? De tal forma que aquela operação, o máximo que ela vai acontecer, ela é voltar, ela vai ser estopada, ela não entra mais no prejuízo e o trader ganha 6,5 pontos. Sendo que a gente deixa essa margem para que ele possa andar e o trade seguir em direção aos 9 pontos e depois, quem sabe, em direção aos 36 pontos. A gente coloca os horários de operação que a gente entendeu por backtest e por operações reais, que são os mais interessantes. Então, ele começa a operar às 9h05, ele para de fazer entradas às 11 horas da manhã, o que não quer dizer que ele para de operar. Ele pode ser que ele tenha dado uma entrada às 10h50, 10h59, a operação segue valendo. Às 11 ele para de abrir novas entradas. Outro horário de início é o 12h50, após as 12 horas e 50 minutos, ele volta a fazer novas operações, para de fazer as operações, ou seja, as entradas às 16 horas e 15 minutos, e eventuais operações que ainda estejam ocorrendo ao longo desse período, elas vão ser fechadas às 16 horas e 50 minutos, ok? A perda máxima possível com 6 contratos para esse robô é de R$ 575. O objetivo da operação, como eu tinha comentado, é de buscar R$1.000, ok? E a gente tem um sistema que eu acho que é bastante interessante, que é um diferencial desse robô, que é o sistema de gerenciamento financeiro inteligente. Como é que funciona? De uma forma bastante simplificada, é como se nós tivéssemos 2 sistemas independentes trabalhando a favor do trader no dia de mercado. Cada operação ela tem seu objetivo particular. No caso do dólar, por exemplo, tem o objetivo de ganhar R$1.000, né, ou 36 pontos. A gente tem o break-even, a gente tem as realizações parciais para aquela operação. Mas também a gente tem o foco no gain diário. O que quero dizer? Eu quero dizer o seguinte: se a gente colocou, por exemplo, como objetivo de ganhar R$1.000, e uma vez que ele alcance esses R$1.000, o robô para de operar. Porque a gente identificou que esse é um valor para aquele número de contratos, 6, que é desejável para o trader manter-se com proteção de capital e rentabilização e maximização. Então ele consegue R$1.000, ele para. Se por acaso, num determinado trade, não conseguir os R$1.000, aí entra esse segundo sistema que eu vou comentar agora. Por exemplo, esse break-even que a gente comenta aqui é um break-even diário, tá? Que a gente colocou em R$250. Uma vez que a operação alcança os R$250 no dia, a gente passa a ter um stop móvel operando simultaneamente ao da operação de 40%. O que eu quero dizer?
eu quero dizer o seguinte, 40% desse valor vão estar protegidos por uma eventual perda. Se por acaso o trade voltar contra o trader, se a operação voltar contra e ele vir a diminuir o valor para baixo de 40%, o robô para de operar naquele dia e protege 40% desses R$250. Ao mesmo tempo, se o robô passar de 250 para R$400, R$500, R$600, ele vai fazendo um stop móvel que vai subindo para proteger 40% do capital que ele já conseguiu ganhar. Dessa forma, ele vai estar sempre protegido no bom sentido, no sentido de que ele vai ter um ganho financeiro garantido e vai estar se locomovendo em direção ao objetivo máximo da operação. Se por acaso ele tiver com R$800, né, então, vamos lá, e chegar a 900 e chegar a 1.000, o robô para de operar. Se esse valor de R$800, vamos dizer que na parte da manhã ele tivesse ganho R$800. Na parte da tarde, por algum motivo, as operações não deram certo, o robô voltou. Ele para nos 40% desse valor. Esse valor pode ser alterado? Pode ser alterado de 40 para 50, para 60. A gente verificou que esse valor é o valor estatisticamente mais interessante para se alcançar. Mas quem ficar confortável em botar 60%, pode deixar 60%, não tem nenhum problema. Os sets são para serem criados também pelos traders, por isso que a gente dá a oportunidade de vocês fazerem teste, tanto em conta demo, quanto em conta real, até o dia 25 de novembro, ok? Aqui a gente colocou os dias de semana que o robô vai operar, porque pode ter quem queira colocar o robô para operar em qualquer dia da semana. Lembrando que no mercado estrangeiro, né, o mercado também começa a operar no domingo à noite, então quem quiser operar o Forex ou algum outro mercado estrangeiro de moedas, pode colocar aqui sim. E aí pode preencher com os limites mensais, recuperação, né, como a gente coloca. E aqui é a chave de acesso. Quando a gente envia o set, automaticamente essa chave de acesso ela vai estar liberada e configurada dentro do set. Dessa forma você não precisa se preocupar, porque você vai estar já contratando uma chave de acesso válida para aquele período, para o tipo de ativo que você tiver escolhido. Aqui você pode escolher ou não exibir os indicadores e os logs das operações, ok? Então é bastante configurável, bastante tranquilo para vocês poderem operar, bem simplificado. Vocês vão dar OK, e aí ele vai dar uma mensagem, que é uma mensagem com os termos de utilização, que querem dizer basicamente o seguinte, que cada operador, cada trader, ele é responsável por suas operações dentro do mercado financeiro. A gente sugere sets, mas a pessoa tem que ter a noção de que é ela quem é responsável por sua própria operação, seja em caso de lucro, seja em caso de perda. Então, é um disclaimer, vamos dizer assim, que a pessoa precisa clicar para ter a certeza que está assumindo uma responsabilidade, né? Mas ao mesmo tempo a gente está bastante confiante que vai dar tudo certo, mas é importante deixar todo mundo bastante transparente de que é um mercado de renda variável, né? Clique em OK, e aí ele vai carregar o robô. Ele ainda não está 100% operacional. Eu tinha comentado mais cedo que você tinha que clicar nesse robô. Vamos liberar então esse robô para uso. Você clica em negociação automatizada, ele fica com as duas ligadas, né? E aí ele está pronto para operar. Ele diz aqui que a negociação automatizada está habilitada. Você vê que antes ele estava desabilitado, agora ele fica habilitado para operar, ok? Eu vou só clicar aqui porque eu quero carregar os outros dois, enquanto isso. Vamos carregar agora o set do índice e vamos fazer uma operação idêntica ao que a gente fez, ok? A gente vai vir, no caso, aqui. Vamos pegar o índice que está aqui. Eu vou copiar. Aí onde que eu vou colar? Eu vou vir aqui. Eu tenho aqui o índice, eu vou jogar o robô para dentro do gráfico. Depois que o robô é jogado para dentro do gráfico, eu venho aqui
habilito a negociação automatizada, venho nos parâmetros de entrada, clico em abrir, aí eu venho e salvo, né, o set que eu já busquei aqui. Vamos lá. Área de trabalho. Clico no set, clico em abrir, ele já carrega o set, e aí a gente pode explicar o set do dólar também. Ele opera num tempo gráfico de 10 minutos, a gente coloca sempre M1, porque ele vai fazer essas observações do gráfico de 10 minutos, mas ele pode dar entrada em qualquer momento, ok? Então, o tempo gráfico em 10 minutos, a entrada fica em 5, a saída em menos 18. Vocês veem que já é diferente do set do dólar. O high-low é de 5 minutos, o período é de 13 simples. Olha lá, média simples. Porque ele tem, isso aqui é basicamente um objetivo de você olhar o high-low focado em 60 minutos. Na verdade, 65, né? Porque seriam 5 minutos vezes 13 períodos. Então, você estaria olhando acima do gráfico horário. O high-low vai estar mostrando uma tendência para o índice horária, né? 5 vezes 13 seriam 65 minutos. Ou seja, você está buscando uma tendência no índice em cima do gráfico horário. Então é bastante interessante para você buscar tendências mais longas. Ok? A entrada seria também com volume de 6 contratos. Em caso de loss, né, a distância de loss seriam 210 pontos. E aí a gente tem o stop móvel que vai ser acionado, né, o cálculo do stop móvel seria em 170 pontos. O take profit da operação seria de 450 pontos. E as saídas parciais. Tem uma saída bem curta, o pessoal até comenta, poxa, mas ela é curta demais, tal. É uma saída curta porque a gente quer também, como tem 3 contratos, no caso 6 contratos, alguém pode operar com 9, com 12, né, com múltiplos. Como a gente opera com 6 contratos, a gente tem o interesse em primeiro lugar, colocar logo o trader no gain. Então, essa distância curta de 55 pontos, ela tem o objetivo de colocar você no gain. Ou seja, ela evita que você tome um eventual loss com 6 contratos. Então, você já tem 2 contratos que você já deixa com 55 pontos. Depois você fica com mais 2 contratos buscando 200 pontos. E, por fim, mais 2 contratos que vão para a distância final, que é o take profit de 450 pontos. Esse é o objetivo do trade no final. Ok? No mais, ele é bastante parecido. Ele assume um break-even a partir dos 110, né? E eu queria colocar aqui, deixa eu ver aqui. O horário. O horário da operação, ele começa a operar a partir de 9 horas e 15 minutos. E aí ele faz o encerramento de entrada deles às 10 da manhã. Depois, o segundo horário de funcionamento é de 11h20 até as 15h40. Eventuais entradas que não tenham sido dadas até 15 horas e 40 minutos, elas não vão ser feitas naquele dia. E a gente tem o encerramento dos trades às 16h45. A perda máxima para os 6 contratos que são do índice é de R$ 460. E o objetivo é de 825 quando você tem o objetivo total. A partir do valor de R$ 275, da mesma forma que eu tinha colocado, vocês vão ter um break-even, ou seja, a partir de R$ 275, mal comparando, não perde mais, ok? A gente tem um break-even de R$ 275, e aí a partir disso, 35% desse valor, como era 40% no dólar, no índice é 35%, passam a ser salvos, vamos dizer assim, para que você tenha isso garantido. Isso é para evitar que aconteça o que acontece em alguns trading systems, que acontece o seguinte: na parte da manhã, o camarada ganha todas as operações, na parte da tarde ele devolve tudo e de repente fica até negativo. Então a gente está trabalhando nesse sentido de proteger o capital e maximizar os lucros das operações. Esse é o nosso objetivo.
mesma forma os dias da semana. A gente colocou o custo aqui médio de 60 centavos, tem gente que tem custo de 26 centavos, tem gente que tem custo de R$1, tem gente que tem custo de 80 centavos, depende do pacote de corretagem que eventualmente você comprou e da operadora que você, na corretora que você usa. Então isso aqui a gente colocou um valor, você pode alterar aqui para ele fazer os cálculos financeiros. Como eu disse, a chave de segurança já vem carregada, para quando você colocar no robô ela está funcional. E é assim que funciona. Você dá OK, ele carrega, você vai ler e dar OK nos termos de utilização do robô, né? Entendendo que o mercado financeiro é um mercado de risco, então você dá OK. Ele carrega o robô, ele ainda está desabilitado porque você não clicou aqui. Quando você clica aqui, automaticamente essa área aqui vai ficar verdinha, você vai estar carregando o robô. Ó, habilitado, habilitado. E aí você teria o robô funcionando direitinho, ok? E o set de Petro, vou carregar esse terceiro set de Petro, para vocês terem uma noção de como é que ele funciona. Mas ele é idêntico, né? Coloca Petro, traz o Powertrain para dentro, clica em abrir, área de trabalho, no meu caso, que eu salvei na área de trabalho. Vem aqui, set de Petro, clico, copio o set de Petro, dou abrir. Na verdade, não precisa copiar, é só clicar e botar o abrir. Perdão, você clica, dá o abrir, e ele já carrega aqui, tanto é que você pode conferir indo direto na chave de acesso. Se tiver a chave de acesso, está carregada. Chave de acesso está aqui, com o set já carregado, e aqui como funciona o set da Petrobras. O high-low passa a ser de 20 minutos, num período de 11, a média passa a ser uma média suavizada, um deslocamento do gráfico de 4 candles, ok? A saída dele e a entrada são diferentes, é mais 36 e menos 64. Vocês veem que varia de acordo com a volatilidade do próprio ativo, então não é uma regra definida, por isso é interessante vocês fazerem os backtests para vocês terem os melhores valores para cada tipo de ativo. E aí você carrega, viu aqui se você habilitou a negociação automatizada, dá OK, vem aqui no termo de utilização, dá OK, ele vai dizer que está desabilitado porque você não habilitou aqui. Você vem aqui, clica e ele fica habilitado, ok? E aí ele fica, quando tiver com verdinho aqui, essa setinha aqui, esse vermelho vai ficar verde, ó. Pronto. E aí ele estaria pronto para fazer a operação. Perfeito? Eu vou deixar aqui desconectado para não ligar agora. E aí eu queria mostrar para vocês um detalhe do nosso site. A gente está fazendo um site aqui, como a gente está focado no robô, o site está em construção, mas nós já fizemos um site para que vocês possam, para quem queira já contratar a licença, tanto a licença para o mercado nacional, quanto a licença para o mercado estrangeiro. E aqui a gente colocou já os valores. A gente tem 4 planos. O plano básico BMF, limitado a 9 contratos de índice e 6 contratos de dólar, e tem os valores trimestral, semestral e anual. E quanto mais longo o plano, mais barato fica o valor que seria pago por mês. O plano básico Brasil, que seria igual ao BMF, com a possibilidade de vocês operarem até 2.000 ações, de vários tipos de ações, tá? O plano pleno Brasil, que ele não tem nenhuma limitação, vocês podem operar no cheio, podem operar com um número de contratos bastante grande, tanto no dólar, no índice, na Bovespa, também liberado. E o plano pleno global, que vocês podem estar operando tanto no mercado nacional quanto no mercado estrangeiro. A gente já está desenvolvendo uma série de sets, tanto para o euro-dólar, quanto para vários outros pares de moedas. Nosso interesse é lançar as majors, principalmente, e depois os ativos que vocês acharem que sejam interessantes no mercado financeiro global, nós vamos trabalhar para colocar à disposição dos senhores, tá bom? Pessoal, eu queria agradecer então o tempo dos senhores, agradecer o interesse de cada um de vocês, e nós ficamos à disposição tanto no meu e-mail, duran@
clubedosrobôs.com.br, quanto no do Rui, clubedosrobôs.com.br, para esclarecer quaisquer dúvidas, e nós estamos à disposição. Muito obrigado.